Bom dia a todas e a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 2614/2024, que aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Valdec Carneiro, que é coordenador nacional do Fórum Nacional de Gestão Democrática da Educação. Professor Valdec, com o senhor, a sua exposição. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero saudar a deputada Socorro Neri, que preside esta sessão, fazer uma saudação especial à deputada, uma saudação burguesiana, porque sei que ela fez uma tese na UFMG com a minha amiga Maria Alice Nogueira. Quero saudar a professora Selma Rocha, querida companheira, que está à mesa também, em nome da equipe de técnica e de suporte da Câmara, Sara Santos, a quem agradeço, e todas as presenças, as entidades aqui, nas pessoas do Luiz Dourado, meu querido amigo, representando a ANPAI, da Andressa Pelanda, que acabou de se manifestar pela campanha nacional pelo direito à educação. Eu queria ser muito tópico, para aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho, mas dizer que a minha intervenção tem uma referência de fundo, que é, evidentemente, o documento final da CONAI 2024. É minha principal fonte de inspiração nessa intervenção. Acrescento também, deputada, que eu também falo aqui, em certa medida, pelo Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro e transmito uma saudação da Universidade Federal Fluminense, onde sou professor na Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação. É difícil começar sobre esse tema sem fazer menção também a nomes na educação brasileira que, desde os anos 80 e 90, pautaram a agenda da gestão democrática da educação. Entre eles, eu quero citar o professor Vitor Paro e as memórias dos professores Jorge Najá, que é o patrono da nossa entidade nacional, o Forged, e o professor João Batista Bastos. Isso feito, eu queria primeiro pontuar que, no projeto de lei 2614/2024, a gestão democrática da educação, diferentemente da Lei 13.005 de 2014, cuja vigência expira agora no final do ano, o plano no final do ano, a gestão democrática foi deslocada de uma diretriz para um objetivo do plano. Eu problematizo esse deslocamento porque as diretrizes são os eixos ou os princípios estruturantes que atravessam todo o macroplanejamento da educação brasileira. Então, é a primeira problematização que quero fazer. Não me preocupa a ideia de que a gestão democrática seja tratada como um objetivo funcional e não como uma diretriz, um eixo forte, um pano de fundo, entre outros, do planejamento nacional da educação. Segundo ponto que eu queria também topicamente mencionar diz respeito à questão de uma meta, porque nesse objetivo 17 aparecem 3 metas. Uma meta que diz respeito à eleição, à escolha de diretores, por meio de consulta com a comunidade escolar, uma meta que diz respeito aos conselhos escolares e uma meta que diz respeito aos fóruns de educação. Acho que falta uma meta importante sobre os colegiados extraescolares, os conselhos municipais, conselhos de educação, conselhos de alimentação escolar e acompanhamento e controle social do Fundeb, os CACs-Fundeb. Então, me parece que falta, entre as metas do Objetivo 17, uma meta que explicite questões diretamente vinculadas aos colegiados extraescolares, sejam eles nacionais, estaduais, distritais ou municipais. Outro ponto ainda que quero mencionar, comparando o PL 2614/2024 com a Lei 13.005 de 2014, também me preocupa que não haja, no projeto de lei, uma menção explícita, como tem na lei atual, no artigo 9º, que os estados, os municípios e o Distrito Federal, ou seja, os entes subnacionais, tenham que legislar nos seus territórios, nas suas jurisdições, sobre a gestão democrática da educação. Nós fracassamos nesse aspecto do plano.
o artigo 9º da Lei 13.005 não foi cumprido em vários lugares do Brasil, mas não é por isso que temos que desistir dele. Então, acho que falta na lei, no corpo da lei, né, um dispositivo, um artigo que obrigue, né, que os entes subnacionais, também eles, nas suas respectivas jurisdições, legislem sobre a gestão democrática da educação. Além disso, passo para um outro tópico em relação aos fóruns de educação. Os fóruns de educação vivem hoje uma situação ainda, digamos, ocupam uma espécie de não lugar na estrutura do Estado brasileiro. Se não vejamos, né, eles têm missões de Estado a cumprir, como, por exemplo, coordenar o processo participativo de elaboração dos planos através das conferências, e compartilham outras missões de Estado com outros entes, como, por exemplo, o monitoramento e avaliação dos planos de educação. Missões que eles compartilham os fóruns com os conselhos de educação, com os órgãos executivos e com o Poder Legislativo, e particularmente as comissões de educação das casas parlamentares. Ora, no entanto, até hoje, o Fórum Nacional de Educação foi criado em 2010, por uma portaria ministerial e consagrado em lei em 2014. Ato contínuo, a partir de 2011, foram sendo criados os fóruns estaduais. Mas o fato concreto é que, até hoje, nós não temos ainda um lastro, uma previsão de lastro infraestrutural para o funcionamento dos fóruns em todo o Brasil. Isso faz muita falta, porque no cotidiano dos estados, de modo geral, a articulação com os municípios, no tocante ao planejamento da educação, é feita em boa medida pelos fóruns estaduais de educação. Então, me parece que é preciso acentuar no plano, como uma estratégia vinculada a essa meta que já fala dos fóruns, alguma previsão de infraestrutura, de lastro, para que os fóruns de educação cumpram as missões fixadas para eles na lei, que são missões de Estado, como quero aqui repisar e repetir. Um outro aspecto que quero mencionar ainda diz respeito a uma ausência que me parece importante no atual Plano Nacional de Educação, em vigor até o final do ano, e que, por enquanto, segue ausente também, salvo engano, no projeto de lei que estamos aqui examinando, que é a base da discussão do novo plano. E eu me refiro à questão da gestão democrática no contexto das escolas particulares. Afinal, os planos de educação não são planos só para as redes públicas. É um plano para a educação. Consequentemente, precisa também abranger, alcançar instituições escolares que estão fora da tutela administrativa direta do poder público. As escolas particulares podem e devem princípios da gestão democrática da educação. Por mais que a gente não possa, por exemplo, senhora deputada, fazer eleição direta de diretores em escolas particulares, mas tem vários outros princípios, como fortalecimento da gestão colegiada, fortalecimento dos processos participativos, entre outros, que podem perfeitamente estruturar o funcionamento e a organização de escolas particulares pelo Brasil afora. Isso é importante porque nós temos repetidos casos em vários contextos, né? Guardadas as proporções e sem nenhuma generalização leviana, mas temos vários casos de profissionais da educação, que sofrem assédios em escolas, são explorados muito além da conta, né? Vivem um ambiente que não é dialógico, que não é participativo. Então, me parece que é uma contradição, que não se pense neste princípio que é estruturante, como disse a Andressa Pelanda, minha antecessora aqui nessa audiência, que é um princípio estruturante da educação brasileira e, curiosamente, a gente só se refere a ele como sendo específico da educação pública. Ora, por que a educação particular não pode ser também alcançada pelo princípio estruturante da gestão democrática? Portanto, é um outro aspecto que queria aqui mencionar, que é uma ausência gritante na Lei 13.005 e segue sendo uma ausência, salvo engano, na proposição do novo Plano Nacional de Educação. Quero ainda avançar para dizer que tem dado muita confusão, e nisso me parece que o projeto melhora, em relação à questão da gestão democrática da educação, no que diz respeito à escolha dos diretores. Primeiro, eu não gosto do texto do projeto quando ele fala de seleção, né? Não é bem uma seleção, não é um processo de recrutamento profissional. A escolha direta de diretores consultada à comunidade escolar é uma prática simétrica ao processo elétrico. E isso é um aspecto que eu quero ressaltar. Então, no texto da lei,
não é de bom alvitre que se faça menção a uma seleção, né? E, além disso, quando se combina o processo de consulta direta à comunidade escolar com critérios técnicos de mérito e desempenho, isso gera muita confusão. Tem vários lugares por aí, vários poderes públicos locais por aí, transformando isso quase que um novo concurso para selecionar diretores. Então, eu acho que essa questão pode ficar melhor colocada no plano, melhor desenhada no plano, para que esse dispositivo, que se não esgota a gestão democrática da educação, é muito importante para ela, que é a escolha direta de diretores pela comunidade escolar, não seja prejudicada por essa perspectiva gerencialista que acho que avançou muito no Brasil nos últimos anos. Mas ainda, acrescentando um outro tópico nessa discussão, quero me referir especificamente a respeito à questão da qualidade da gestão escolar, elemento muito importante, a qualidade da escola como um todo, o que abrange a qualidade da gestão escolar, quando se refere à dimensão pedagógica, o que me permite dizer o seguinte: em várias redes públicas pelo Brasil afora, diretores e diretoras de escola estão assoberbados com planilhas, relatórios, né? Ou seja, há uma burocratização tremenda do trabalho do diretor de escola, o que dificulta, quando não impede, que ele seja uma liderança pedagógica da escola. Ora, afinal de contas, o mais importante da escola é contribuir para os processos de aprendizagens diversas dos seus estudantes. Consequentemente, a direção da escola tem que ser uma liderança importante nesse contexto, nesse cenário. Mas como exercer essa liderança pedagógica? Passando dias e dias, semanas e semanas, atormentados por relatórios, por planilhas, por demandas burocráticas que nunca têm fim, sem estrutura administrativa para fazê-lo, muitas vezes, sem suporte técnico-administrativo que assessore, que preste assistência ao diretor, à diretora. Então, isso me parece importante. Se isso não for equacionado, né, do ponto de vista da política pública, acho que dificilmente essa estratégia 17.1 terá êxito, notadamente na dimensão pedagógica em relação à qualidade da gestão escolar. Ainda dentro do meu tempo, quero pontuar um outro aspecto relativo especificamente à estratégia 17.5, que fala da elaboração do projeto pedagógico de gestão escolar. Primeiro, que falta na estratégia, penso eu, um qualificativo muito importante, que é a elaboração de modo participativo do projeto pedagógico como orientador da gestão escolar. Todos nós sabemos aqui que o projeto pedagógico é, por assim dizer, a carteira de identidade da escola, né? A marca de distinção da escola, e que a sua construção participativa é um dos fatores, é um dos elementos da gestão democrática da educação. Então, primeiro, é preciso dizer que, na elaboração do projeto pedagógico, que o caráter participativo seja afirmado, textualmente escrito, não fique subentendido, não fique subjacente, mas seja textual essa manifestação. E, além disso, no processo participativo dentro da escola do projeto pedagógico, isso deve envolver os diferentes segmentos da escola, os diferentes profissionais de educação, e chama atenção, em particular, para uma entidade, para um setor da escola muito fragilizado, que são as bibliotecas escolares, não é? A leitura como prática cultural, a leitura como estratégia pedagógica é um aspecto central de todo e qualquer projeto pedagógico de qualquer escola. E, nesse sentido, as bibliotecas escolares, os bibliotecários, profissionais que trabalham nas bibliotecas escolares são muito importantes também na participação desse processo de construção dos projetos pedagógicos. Aqui se falou, e eu quero reiterar, já caminhando para o final, dentro da discussão da gestão democrática na escola, tem uma estratégia importante que toca nesse assunto, que é 17.9, que fala dos povos originários, dos povos tradicionais, enfim, o que remete à questão de diversidade, né? Diversidade não apenas em relação aos povos tradicionais, mas diversidade também em relação às diferentes manifestações da diversidade que acontecem na escola. É muito importante que, como parte da cultura democrática na escola, como parte do processo de consolidação da democracia na escola, a diversidade seja tomada como uma riqueza, como um valor, e não como um déficit, e não como uma deficiência. Por isso é muito importante que a diversidade seja também inscrita dentro desse debate da gestão democrática da educação. Já perto de concluir, faço menção também a um outro aspecto
dessa discussão que me parece importante, que é a questão da formação dos conselheiros e conselheiras. Lá atrás da minha exposição, lá no início, eu fiz referência à importância dos colegiados extraescolares, que não tem uma meta específica para eles, Conselho de Educação, de Alimentação Escolar e CACS-Fundeb. Muitas vezes, em muitas administrações públicas, em muitos governos, em muitas esferas, esses conselhos são tratados como se fossem, entre aspas, puxadinhos das secretarias de educação. Não são. São órgãos de Estado, através dos quais a sociedade civil pode exercer controle social, pode ter participação na formulação, implementação e avaliação das políticas educacionais. E, nesse sentido, muitas vezes, esses conselhos não têm infraestrutura, ficam abandonados à própria sorte na estrutura da administração pública. Seus conselheiros e conselheiras, por mais interessados e valorosos que sejam, não são alcançados por processo de formação, porque não é fácil, por exemplo, ser conselheiro ou conselheira de um CACS-Fundeb. Para acompanhar, para monitorar a execução dos recursos do Fundeb, há que se ter algum nível de expertise orçamentária, minimamente. Isso se consegue com ações de formação continuada, que muitas vezes o conselheiro e conselheira tem legitimidade na comunidade para tomar assento naquele conselho, mas não tem a formação técnica. E cabe ao Estado, cabe ao poder público constituído a melhorar as condições para que esse conselheiro, essa conselheira, exerça o seu trabalho fiscalizador, o seu trabalho de vetor do processo participativo da sociedade na construção da política educacional. Enfim, então são alguns elementos que eu queria aqui sistematizar dentro desse tempo, não sem antes corroborar, antes de terminar, corroborar duas preocupações. Há uma preocupação muito grande que afeta o funcionamento da escola como um todo, consequentemente da sua gestão democrática, e eu me refiro a um número assustador de adoecimento de professores no Brasil, notadamente no campo da saúde mental. Isso tem a ver com várias coisas, inclusive com a perda da liberdade pedagógica na escola, a perda da autonomia pedagógica docente, enfim. Então, os processos de pressão, de assédio a que estão submetidos em vários lugares e em vários contextos institucionais. E também um outro elemento que também é perturbador em relação à gestão democrática da educação, e eu me refiro ao entendimento do que seja a militarização de escolas públicas. Não me refiro aqui a escolas públicas que já existem nas corporações militares, algumas delas de bom padrão de qualidade, é verdade, né? Mas eu estou me referindo à tentativa de converter escolas públicas convencionais, que são, por definição, laicas, gratuitas, universais e civis, em escolas que propagam valores de uma corporação específica, né? Isso é atentatório ao caráter da universalidade da escola pública, é atentatório ao princípio da gestão democrática da educação, porque a escola pública não pode ficar refém de ritos, de princípios e de liturgias que sejam específicos de uma corporação qualquer que seja, civil ou militar. Por isso, eu queria também mencionar esse aspecto como sendo um alerta importante para nós que estamos aqui hoje debruçados sobre o tema da gestão democrática da educação. E, com isso, termino aqui a minha manifestação. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, em nome do Fórum Nacional de Gestão Democrática da Educação e acrescento do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e esperando que a comissão logre êxito. Saúdo aqui a sua presidência, que está em missão parlamentar fora do Brasil, Tabata Amaral, o relator Moses Rodrigues. Me permito fazer uma saudação muito especial ao deputado Tarcísio Mota, que é membro dessa comissão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Waldeck. Quero lhe agradecer por trazer aqui uma menção a uma pessoa também muito valorosa na educação brasileira, que é a nossa querida professora Maria Alice Nogueira, de quem eu fui orientada, né, durante o doutorado na UFMG. Muito obrigada. Muito obrigada também por suas contribuições. Acredito que o professor Moses vai se debruçar com muita alegria, inclusive, sobre as reflexões que o senhor nos traz aqui. E todos nós desta comissão especial também.